Bom dia, meus amados irmãos. Que bom poder estar de volta. É bom demais. Eu tive 5 dias ali de folga, uma folga acumulada. Foi um tempo muito precioso. Eu disse para os irmãos, para a nossa liderança, que 2019 para mim foi um ano de colheita. Foram orações respondidas de 25, de 10, de 12 anos, de 10 anos atrás. Deus teve a misericórdia e a graça. Esse 2019 me deu o privilégio de ter muitas orações respondidas. Há 20 anos atrás, no mês de dezembro, no dia 18 de dezembro, eu casei com a mulher mais bonita do Brasil. Pensa numa pessoa dura, Alexandre, era eu. Só tinha vontade de casar, né? Aí nós fomos de lua de mel que um aluno, não, tá ótimo. Eu fui monitor de homilética no seminário, no meu último ano, e aí eu lecionava também no primeiro ano, e um deles tinha uma pousada, e eu falei assim: Deus, onde que eu vou passar a lua de mel? Aí ele falou assim: olha, eu tenho uma pousada em Búzios. E eu nem sabia que era Búzios, pensa no lugar. Aí a gente foi lá, não tinha carro, choveram uns 4 dias, a gente ficou só na pousada. Lua de mel não foi problema, foi uma bênção, né? Aí eu fiz uma promessa com a Sueli: meu amor, depois eu vou dar para você uma lua de mel decente. Pensa numa pessoa que demorou. Foram 20 anos, nada que uma CVC de 10 vezes resolvesse, irmãos. Então, nós passeamos e eu lavei a minha alma diante de Deus como um homem que diz assim: promessa cumprida. Eu andava na praia até com o peito estufado, assim, mas eu falei assim: estou pagando promessa. Foi muito bom. 2019 foi um ano de colheitas. Eu quero agradecer pelas orações dos irmãos, pelo carinho. E eu compartilho isso com você pelo fato de lembrar para você que Deus é um Deus que responde orações. Deus é um Deus que responde orações. Muitas vezes leva 25 anos, como Abraão, para receber Isaac. Mas Deus responde orações. Amém? Hoje é um dia especial, sempre o último domingo, né? Ou às vezes o último dia. Eu, há alguns anos, aprendi o valor de uma palavra profética. Eu entendo uma palavra profética quando um coração busca a presença de Deus e ouve pela palavra, confirmada pelas circunstâncias, o Espírito Santo testificando ao nosso espírito sobre as intenções de Deus. Ele fala as suas intenções sempre, muitas vezes para uma pessoa, do ponto de vista pessoal. Deus também derrama palavras proféticas sobre uma família, quando uma família busca. Ele também o faz sobre uma igreja, e eu creio que Ele também o faz sobre uma nação. Eu entendo que uma palavra profética nada mais é do que um coração e ouvidos espirituais sensíveis para discernir pelo Espírito Santo de Deus o que Deus está fazendo. Uma palavra profética, ela não é uma ideia que você tem um desejo e você diz para Deus o que Ele quer, o que Ele deve fazer, e Ele vai se encaixar ou mover para fazer aquilo que você deseja. Não tem a ver com isso. Uma palavra de Deus, ela tem a ver com diante de uma vida de busca, de oração, da palavra de Deus, entendendo as Escrituras, a oração, as circunstâncias e compreendendo o que Ele está falando pelo meio da igreja, nós entendemos qual é esta direção. E ela precisa ser confirmada sempre com a palavra de Deus. No início deste ano, no último domingo, eu compartilhei o ano passado a palavra profética para 2019. Josué capítulo 3, versículo 5. Né? Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês.
Eu disse que era uma palavra que me trouxe alegria e tristeza. Alegria porque ouvir a voz de Deus é sempre alegria, irmãos. E tristeza porque eu queria que a maravilha fosse hoje, né? A gente quer agora. Mas eu creio, irmãos, que este ano nós vivemos muitas maravilhas de Deus. Eu creio que Deus, Ele tem de muitas maneiras confirmado este ano de que esta era uma direção de Deus para a nossa vida, e não apenas para 2019, mas o chamado à santidade é uma continuidade, mas houve sim um chamado de Deus. Este ano, e aí nós chamamos ao nosso ano do ano da revisão. Em novembro, eu já tinha em outubro entendido a palavra de Deus para 2020, no transcorrer no meu coração, eu estava com a mensagem já no coração para este dia, mas em novembro, diante de tudo que nós estávamos vivendo diante do Senhor, no primeiro domingo de novembro, eu entendi diante de Deus que eu deveria lançar o tema. Foi quando eu lancei para vocês. Primeiro domingo vale a pena você ouvir a mensagem, quando nós falamos sobre ajustes, o tempo de Deus, né? Ajustes é o chamado de Deus, ainda é uma continuidade da santidade, porém a ênfase é assim: quando você revisa, é um processo de você tirar tudo aquilo que está escondido, é o processo de você revisitar histórias, é o momento de você olhar para o seu passado, não com os olhos de lamentos ou a ideia de um saudosismo, mas uma busca primeiro por aquilo que Deus falou na nossa história. Uma busca diante de Deus, pelo Espírito e a palavra, de uma compreensão, de uma avaliação espiritual. Entender aquilo que eu preciso retomar. E quando nós revisamos, nós vemos coisas boas, mas também nós vemos coisas que elas precisam ser transformadas. Nós em uma revisão percebemos acertos, mas também vemos erros. Percebemos muitas vezes a manifestação do poder de Deus sobre a nossa história, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, a igreja, sobre a nossa nação, mas também nós percebemos dívidas, necessidades de reparos, e durante este ano, vocês ouviram inúmeras vezes o chamado de Deus para fazer reparações, confissões, porque ouvir a voz de Deus é um primeiro chamado, mas a bênção não está em ouvir a voz de Deus. A bênção está em obedecer. Ouvir a voz de Deus é o primeiro passo. Obedecer a esta voz, sim, é ali que você dá início a um processo de receber as coisas novas de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então a revisão, aparecem coisas. O ano do ajuste é o convite de Deus para você dizer como você vai responder a isso. Porque ajustes é o convite de Deus para tirar coisas da nossa vida, mas também para acrescentar coisas na nossa vida. Porque as intenções de Deus se revelam que há algo que Deus deseja fazer. O ano do ajuste, ele é um processo que antecede a você experimentar o cumprimento das promessas de Deus. É o ano do ajuste. O contexto da santificação, desta palavra de Josué, foi dado no momento quando o povo estava do outro lado do Jordão. E ali eles receberam o convite de revisitar a aliança. A santificação, depois vocês viram que o pastor Eliezer, se não me engano, pregou, não sei se foi o pastor Robinson, que eles tiveram que se circuncidar, voltar à aliança. Era um lugar, aquela geração dos filhos não tinha circuncidado.
não tinha feito a aliança simbólica, espiritual que Deus fez com Abraão. E aí eles tiveram que viver isso. E isto é uma ação dolorosa, gente. A circuncisão, a obediência, nem sempre é um caminho que você vai dizer, olha como é bom obedecer. Não é. Então o ajuste de Deus é a antessala do cumprimento das promessas de Deus. Amém? É isto que eu quero compartilhar com vocês. O texto que será o texto-chave para todo este ano, encontra-se em Jeremias, o capítulo 18, propriamente o versículo 6, a parte B, mas eu vou ler todo o texto, do versículo 1 até o versículo 12, e aí eu vou compartilhar com vocês esta mensagem profética para 2020, sobre a vida da nossa igreja. Uma palavra profética é uma palavra da qual você está debaixo desta direção. E ela, quando você se sujeita a esta palavra, você experimenta as intenções que Deus revela na sua palavra. A palavra de Deus ali em Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao 12, eu vou ler, você abre na sua Bíblia, os versículos todos vão aparecer depois ali, mas eu prefiro que você acompanhe na sua Bíblia, no seu aplicativo. Eu vou usar esta estratégia para você não parar de trazer a sua Bíblia, e você não deixar de marcar na sua Bíblia. Você esquece, sua Bíblia não. Tá bom? Tenha um aplicativo que você consiga marcar. Eu gosto de ler porque eu tenho mais de 2 versões no celular, mas eu tenho um aplicativo que marca e até faço anotações. Depois eu passo para vocês quais são os bons aplicativos de você estar lendo a Bíblia em várias versões e fazer os seus estudos. Na linguagem de hoje eu escolhi porque o versículo 6 traz um impacto bem interessante. Mas eu quero ler todo o texto na linguagem de hoje, e aí você vai acompanhando na sua Bíblia, tá bom? A Bíblia diz assim: o Senhor Deus me disse, desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão na minha mão, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento, posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. Mas se esta nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que eu estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Digam que deixem de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver e de agir. Eles vão responder: não adianta, nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade do nosso coração. Esta é a palavra do Senhor. Pastor Robson, faz um favor para mim, sobe um pouquinho, por favor, ficar aqui. Está levantando aqui minha blusa, não quero que vocês vejam, né, aquilo que não é legal. Sobe um pouquinho mais, por favor. Fica aqui no rosto, mais um pouquinho. Aí, perfeito. Melhorou, assim não transpiro.
fica melhor. Muito bem, meus amados. Primeira verdade que eu quero compartilhar sobre esse tempo de ajustes, que ele é uma continuidade do que nós temos vivido este ano. Primeira verdade: deseje ardentemente ouvir a voz do Senhor. Deus é um Deus que fala, e Ele fala de muitas maneiras. Primeira verdade que salta aos meus olhos é a expressão: o Senhor me disse. Nas versões, na Revista e Corrigida diz: e a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Eu acho maravilhoso, porque a palavra de Deus, ela vem de muitas maneiras, queridos. Aqui, ela vem por meio de circunstâncias, o que eu acho extraordinário. Porque Deus diz assim: desce à casa do oleiro. Olha o que vai dizer o versículo: o Senhor me disse: desça até a casa onde fazem os potes de barro, e lá eu darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o olheiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: primeiro, a primeira orientação, vai lá e desce a casa, porque eu vou falar com você. Deus não revela todos os detalhes de uma só vez, irmãos. Deus, Ele fala dando orientações, e à medida que você vai obedecendo, o véu vai saindo dos seus olhos, a compreensão do seu agir, você vai entendendo os propósitos de Deus. O caráter de Deus é tão grandioso, a natureza de Deus é tão fantástica, você não vai entendê-lo num momento só. Você vai compreendendo e andando com Deus e conhecendo. E você, à medida que o conhece, outra coisa extraordinária acontece: você conhece você mesmo também. À medida que você conhece sobre Deus, você também vai conhecendo sobre você. E à medida que você responde a esta revelação, e você vai ajustando a sua vida à revelação de Deus, você vai experimentando o cumprimento das promessas de Deus. Então Deus é um Deus que fala de muitas maneiras. Aqui Ele está falando pelas circunstâncias. Eu quero te dizer, queridos, muitas vezes você vai perceber Deus falando pelas circunstâncias. Pastor, mas pode ser um perigo, porque às vezes estão acontecendo coisas na minha vida que eu não entendo. Como eu posso discernir as circunstâncias? As circunstâncias são discernidas primeiro pela vida de oração e pela compreensão das Escrituras. Nunca você vai concluir que Deus está falando algo pelas circunstâncias que contradiz a palavra. Nunca siga uma direção pelas circunstâncias sem uma confirmação de vida de oração. Geralmente, quando as circunstâncias, a vida de oração e a igreja, que são as pessoas, chamadas pelo Senhor, e o Espírito Santo te direciona para um lugar, você sabe que Deus está falando. Você sabe que você tem uma direção. Jeremias, ele desce à casa do oleiro, e aí ele vai ter, mas algo que antecede a ouvir a voz de Deus, é que Jeremias, ele tem um relacionamento de amor com Deus, ou seja, Deus fala em primeiro lugar, não em si para fazer coisas, Ele fala primeiro por causa de um relacionamento de amor, que seja íntimo, real, pessoal com os seus filhos. Onde nós entendemos isso? Olha o que vai dizer o Senhor Jesus no Novo Testamento. João capítulo 15, versículo 15. Por favor, acompanhem na projeção. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, leiam comigo por favor, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Tudo o que ouvi do meu Pai, lhes tornei conhecido. Quando eu li esse texto, eu fiquei assim em crise. Porque eu falei assim: afinal de contas, Senhor, me explica, eu sou servo ou eu sou amigo? Porque Filipenses capítulo 2 diz que eu tenho que ser servo, né? Assim como Jesus foi.
E aqui João 15, ele diz que ele não chama mais de servo. Aí eu falo assim, deu um nó na cabeça. Já pensou? Já parou para pensar alguma vez assim? Afinal de contas, eu sou servo ou eu sou amigo? Aí eu fui entendendo âmbitos dos relacionamentos. Porque todo relacionamento que a Bíblia fala, ela fala em dois âmbitos. No âmbito horizontal, e ele também fala no âmbito vertical. É o sinal da cruz. Amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas, e amar ao próximo como si mesmo. Os primeiros 4 dos 10 mandamentos se referem à relação com Deus. Os últimos 6 se referem à relação com as pessoas. A Bíblia é um livro de relacionamentos. De relacionamento primeiro com Deus, mas também com as pessoas. O que Jesus está dizendo é que no relacionamento com Ele, já não é mais um relacionamento de servos. Por quê? Ele está falando quanto à revelação. Porque o servo, ele serve sem entender as intenções do coração do Senhor. Aí Jesus ele vai dizer agora, por causa da revelação, porque Ele agora se dá a conhecer, porque agora Ele revela a si mesmo, porque agora Ele revela a sua maneira de agir, porque agora Ele mostra, e porque as coisas não estão mais escondidas, por causa de tudo que eu dei a conhecer a vocês, agora vocês não têm mais um relacionamento de servos, mas um relacionamento de amizade. E após a vida de Jesus, Ele vai dizer, o relacionamento agora é de filho, porque agora você conhece as intenções do coração do Pai. O que Ele está dizendo aqui, irmãos, que a revelação muda a intimidade que você tem com Deus. O tipo de revelação que você tem em Deus muda o nível de intimidade que você tem com o Senhor. E ao mesmo tempo aumenta a responsabilidade que você tem com Ele. Então Ele vai dizer, não se trata mais só de fazer coisas. A ênfase não está no fazer coisas. A ênfase está em compreender as intenções do coração do Pai. Então Ele fala, Ele se revela. Então ajustes na sua vida, eles são primeiros para desenvolver uma vida de intimidade com Ele. Não é para você fazer coisas. Jeremias, ele é um profeta que anda e tem um reconhecimento, que ouve a voz do Senhor, e Deus está falando com ele. Por isso, todo ajuste promovido por Deus deseja levá-lo a um relacionamento de intimidade com Ele. Guarde essa palavra, intimidade com Deus. Quanto mais íntimo eu sou, mais eu conheço as intenções. Eu aprendi isso na lei do casamento. Casamento tem algumas coisas, irmãos, que é muito estranha. Você conhece uma pessoa, nunca viu ela, casa-se com ela, convive com ela, e o nível de intimidade que você tem com ela supera o nível dos seus pais. Quando você anda. Porque a dor da perda, você vive no luto. Na psicologia, a gente mede sofrimento. E um dos maiores níveis de sofrimento, quando a gente mede o sofrimento pela técnica, é a perda do cônjuge. Eu acho que eles deveriam colocar a perda de um filho, porque eu acho que não há maior dor, na meu ver, de vida pastoral, não há maior dor do que perder um filho. Mas como a psicologia tem que medir, eles medem a ideia de sofrimento ou de estresse nos testes pela perda conjugal. Aí eu fico impressionado com isso. Falo assim, como uma pessoa que era estranha a mim, há 21 anos, hoje com 20 anos de casado, há uma relação de intimidade ao ponto que a gente se conhece, e não há pessoa que mais me conheça do que a minha esposa, por andar juntos. Esses dias nós fizemos um retiro de casais, lá no Rio,
e o pessoal faz aquelas brincadeiras de teste, sabe? De perguntas para ver quem se conhece mais. Aí eu falei assim, e agora? Nós participamos. Eu falei assim, Sueli, se a gente perder um negócio aqui, vai ficar feio para nós, hein? Vamos falar sobre casamento. Olha, foi um teste interessante, eu nunca tinha brincado com aquilo. Eram 40 casais. Você acredita que nós ganhamos? Foi porque coisas assim que eu falei assim, meu Deus do céu, não é que a gente se conhece mesmo? Porque a intimidade. Na intimidade, quando você anda, você sabe das intenções do coração. Jesus usou o casamento como ilustração de relacionamento com Ele. Apocalipse termina invocando Jesus como noivo, a igreja como noiva, e Ele vai dizer, o casamento vai acontecer, quando Ele vier pela segunda vez. E Ele está falando intimidade, é esta relação. Deus fala para que obedeçamos, querido. Se Ele fala e eu não obedeço, o que vai acontecer, eu vou deixar de ouvir a sua voz. Se Deus fala e eu não obedeço, eu vou deixar de ouvir a sua voz. E eu estou num estado pior do que antes de eu ouvir a voz do Senhor. Eu entro em disciplina. Olha o que vai dizer Jeremias 18, 19, 1, olha os vários versículos que vão aparecer no final. Diz assim, aí o povo disse, vamos dar um jeito e nos livrarmos de Jeremias. Vamos atacar a profecia mesmo. Pois sempre haverá sacerdote para nos ensinar, sábio para nos dar conselhos, e profetas para nos anunciar a mensagem de Deus. Vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz. O Senhor me disse que fosse comprar um pote de barro. Então o Senhor mandou quebrar o pote na frente dos homens que haviam ido comigo. E mandou dizer-lhes que o Senhor Todo-Poderoso tinha dito o seguinte, como se quebra um pote, e ele não pode mais ser consertado, assim eu quebrarei este pote e esta cidade. Deus está dizendo, enquanto vocês são barro, eu faço vocês de novo, mas depois que vocês passarem pela fornalha e se tornarem vaso, não tem mais jeito, aí você se quebra e só serve para ser jogado fora. Deus está vindo com um ato de misericórdia, dizendo, eu estou falando com vocês, porque o dia que eu parar de falar, vocês estão numa terrível disciplina. Então, aqui você aprende que a palavra de Deus nos mostra que todo ajuste de Deus deve ter como alvo eu me tornar mais íntimo dEle. Porque este é o maior objetivo da ação de Deus, é que nós o conheçamos, que nós sejamos dEle, ouvir a sua voz. Em segundo lugar, em tempo de ajustes, Deus se apresenta como oleiro. Aquele primeiro vai falar as intenções de Deus em Jeremias 18, na palavra de ajustes é uma relação de intimidade, Ele revela as suas intenções, Ele fala, e irmãos, como Deus tem falado à nossa igreja, como Deus tem falado ao nosso coração, como Deus tem ministrado tão claramente a sua vontade, mas a palavra de Deus, Ele fala para que nós o obedeçamos. Por isso, olha o que vai dizer o versículo 6, que é o nosso versículo chave. Aí o Senhor me disse, será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro fez com o barro? Leiam junto comigo por favor agora. Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês estão nas minhas mãos, como o barro está nas mãos do oleiro. Irmãos, render-me a um Deus soberano vai proteger o meu coração do medo, da ansiedade, das decepções. A Bíblia está afirmando primeiro o caráter de Deus e está afirmando o lugar do ser humano, do seu povo, da nação. Ele está dizendo, vocês estão querendo dizer o que vai fazer com vocês, vocês estão dizendo como tenho que agir, e sou eu que estou dizendo para vocês. O barro
né? Ele não tem valor nenhum, irmãos. A argila não tem valor nenhum por si mesmo. Sabe quando uma argila tem valor? Quando ela está nas mãos do oleiro. Aí ela é um material precioso. Mas se você andar em qualquer lugar e você achar argila, você não vai dar valor nenhum, você vai pisar naquilo. Mas a argila, o barro, só tem valor se ele estiver nas mãos do oleiro. Nas mãos do oleiro. A argila em si mesma, irmãos, não é atraente. Porém, quando é tocada pela mão do oleiro, o pensamento do artesão volta-se para ela. A imagem do oleiro, daquilo que ele tem em mente, começa a se formar. O plano começa a ser realizado nela. E assim ocorre uma verdadeira transformação. Algo que não tinha valor se transforma num instrumento poderoso. É isso que Deus está dizendo. O Evangelho, irmão, só é possível quando compreendo que minha vida não me pertence mais. O Evangelho, e eu começo a desfrutar do plano de Deus, do propósito de Deus, quando eu chego no ponto de me tornar moldável, ao ponto de dizer: não quero mais os meus planos, não quero mais o que eu desejo, eu abro mão, eu me entrego, eu me sujeito, eu estou me rendendo. Quantas vezes, como conselheiro, eu escuto gente chegando ao ponto de dizer: não tem mais jeito, agora só Deus. E eu vejo um milagre na vida delas. Às vezes eu tenho a impressão que Deus está dizendo para nós: se você começasse por onde você terminou, a sua história seria diferente. Nós resistimos, irmãos, a ficar nas mãos do oleiro. Nós não queremos muitas vezes. Olha o que vai dizer Romanos capítulo 9, versículo 20, versículo 21, falando sobre a natureza do ser humano. Ela vai dizer assim: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? É o oleiro que tem as intenções do coração. É o oleiro que manifesta. Por isso, irmãos, todo ajuste promovido por Deus irá levá-lo a uma vida de santidade. Pois a santidade vai liberar suas fraquezas, as fraquezas que há na sua vida, para que Deus venha a usar as tuas forças. Por isso é santidade. Vou repetir de novo. Os ajustes de Deus visam a santidade, pois a santidade vão tirar as impurezas, as fraquezas que você tem, para que Deus possa começar a usar os teus pontos fortes, as fortalezas de Deus. Então, primeiro, Deus me leva, um ajuste me leva à intimidade. O segundo, o ajuste da intimidade, ela vai me levar a outro lugar, que é o lugar da santidade, da pureza. Não tem como o poder de Deus se manifestar numa vida que não responde em santidade. A condição necessária de Deus para a revelação é uma vida de santidade. Por isso que Deus diz para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é... Esse é um dos textos que me fez entender o que é consagração, pastor Eliezer. Porque eu dou umas viajadas nos textos bíblicos. Eu acho que todo pregador viaja legal nos textos bíblicos, né? Porque aí eu fico pensando, falo assim: o que tinha de diferente naquela terra, Jesus?
Vamos pensar comigo, viajem comigo, que nem eu viajo no texto bíblico. Eu falei assim, Moisés, está lá, sarça ardente. Ele chega, está andando, de repente ele chega num certo lugar e diga, tira a sandália, porque lá que está. Eu falei assim, o que houve de diferente entre a terra daqui e a terra de lá? Um negocinho. O que houve de diferente? Estou caminhando, imaginamos que essa é a linha aqui. Ela chega aqui, pisa, tira. Eu falei, meu Deus do céu. Sabe qual é a diferença? A presença de Deus. Às vezes você tem uma coisa aqui igualzinha, do mesmo jeito, o mesmo objeto. Mas quando você consagra algo para Deus, aquilo se torna de uso exclusivo de Deus. É isso que é consagração. Você está entendendo? Quando eu digo, Jesus, as minhas mãos são tuas. Queridos, só vai dar certo nas coisas de Deus. Porque você está consagrando para o Senhor. Então na sua vida, quando você diz, Senhor, eu me entrego, eu me consagro, a santidade de Deus é um ato, é um carimbo, que você recebe dos céus, Deus te dizendo, uso exclusivo meu, pertence a mim, você é barro nas minhas mãos, e eu vou te formar do jeito que eu quero, e eu vou te usar do jeito que eu quiser. Eu sou o oleiro, e você é barro nas minhas mãos. Esta é a diferença. Quando eu vivo isto na presença de Deus, por isso que você vai perceber no versículo 11, que diz, portanto Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, que eu estou fazendo plano contra eles, e me preparando para castigá-los. Diga que deixem de fazer o que é mal, e que melhorem a sua maneira de viver e agir. Digam que eles abandonem o erro. Eu estou, porque a minha ira, a taça da ira está chegando, e quando ela transbordar, eu vou agir. Sabe o que significava essa profecia? É que Deus estava dizendo para o povo de Israel sobre o cativeiro. Ele vai dizer assim, eu vou levar vocês para a Babilônia. Eu vou levar vocês para a Pérsia. E lá, eu vou esmagar vocês. E essas 12 tribos vão desaparecer. Por causa da idolatria, nunca mais vocês serão idólatras. Mas vocês nunca mais vão ser a mesma nação, porque de lá só vai sair um remanescente. Não terá mais 12 tribos, será apenas um povo, uma nação, porque eu vou como oleiro quebrar vocês. Mas Deus, antes disso, Ele está dando chances. Deus me ama tanto, que sempre me dará uma nova chance. Aleluia. Eu esperava ouvir um aleluia, irmãos, aqui. A essa hora, quando a gente pula no sapatinho, faz alguma coisa, né? O negócio, vou repetir de novo, gente, porque é empolgação de vocês, tá bom? Vamos lá. Deus me ama tanto que sempre me dará uma nova chance. Amém. E essa segunda chance é sempre, eu falo assim, não, tem um momento que Deus te chega. E em Jeremias nós vemos isso. Mas olha o que ele está dizendo aqui no versículo 8. Mas se essa nação, o reino, abandonar sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tenha prometido fazer. Ele está dizendo, olha, eu posso chegar e falar e dizer para uma nação, eu vou abençoar vocês. Mas se no meio do caminho aquela nação se afastar, eu vou mudar. Mas se eu também chegar e dizer, eu vou trazer destruição sobre essa nação, mas essa nação se arrepender, eu também mudo, e eu começo a abençoar. Quando eu li isso, irmãos, eu falei assim, Jesus amado, que responsabilidade do ser humano, hein? Deus é que faz tudo, irmãos, mas a minha obediência determina a maneira como Ele vai manifestar o seu amor. Esse amor se manifesta dando graças, ou este amor se manifesta com dura disciplina?
mas vai ser o mesmo amor. Eu entendi isso depois que me tornei pai. Vocês acham que eu amo mais meus filhos dando para eles, comprando um pote de sorvete, comprando um jogo de videogame, ou de vez em quando, ou eu amo mais, ou eu amo menos quando eu dou 2 cintadas neles? O amor precisa ser o mesmo. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou um pai meio, eu sou o tipo de pai que quando dá 2 varadas, fecha a porta do quarto e chora, de dor, de raiva, de dizer, não precisava disso. E eu falo com Deus, o Senhor sabe que eu não queria fazer isso, mas eu estou fazendo porque eu amo. E como dói fazer o que eu não quero, mas o que é necessário. Quem é pai está me entendendo? Está me entendendo? Está me entendendo você como pai? Gente, como é difícil. E eu vejo o amor de Deus dizendo aqui, eu estou mostrando tudo, mas para com essa vida de pecado, para de achar que a graça não vai trazer as consequências dos teus pecados, para de ficar toda sexta-feira se arrependendo do mesmo pecado, para de você cultivar as mesmas coisas, muda de vida. 2020 não vai ser diferente se você não mudar, vai continuar a mesma coisa, vai continuar do mesmo jeito, vai ter os mesmos problemas, porque o que muda não é o ano, o que muda é você. É você que muda. É a vida de santidade. As maravilhas de Deus estão condicionadas a uma vida de santidade. A intimidade me leva à santidade. E a santidade, pastor, me leva para onde? A santidade, ela vai me levar a um nível de autoridade extraordinário. Parte 3, a perseverança no meio dos ajustes irá conferir autoridade sobre sua vida. Perseverar na palavra de Deus, perseverar na obediência ao Senhor, perseverar na santidade. Hoje pela manhã, eu estava confessando com os irmãos na oração, dizendo sobre mim mesmo, sobre a igreja, o meu discernimento espiritual. Eu disse para Deus, Senhor, eu não vou orar, Senhor, ou este ano, para começar coisas de Deus, porque o Senhor, eu já comecei tantas vezes. Mas eu quero orar, Senhor, este ano por perseverança. Porque eu acho que o problema do brasileiro não é começar. O problema do brasileiro é perseverar. Irmãos, reuniões de orações, a gente começa às vezes com 100. 2 meses depois tem 20. Termina um ano, às vezes tem 4. A nossa vida, a questão às vezes não é você iniciar coisas. É você perseverar. A obediência, a vida de santidade, a perseverança no Senhor, ela vai trazer algo extraordinário. Olha o que vai dizer 1 Pedro, capítulo 6, versículo 7. Nisto vocês exultam, ainda que por agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo foi revelado. Ele está dizendo, a prova requer perseverança, porque a fé é mais preciosa do que o ouro. Se o ouro é purificado pelo fogo, a sua fé também vai ser. E o fogo vai trazer uma vida de santidade, e quando você vive, e o ouro passa pelo fogo, ele tem uma glória que resplandece. Então a sequência da palavra, primeiro, ajustes nos levam à intimidade, ajustes nos levam à santidade, e a perseverança desta vida de santidade vai nos levar numa vida de autoridade. Por quê? Porque a perseverança, os ajustes acontecem para redirecionar as nossas prioridades. Em como você usa seu tempo, suas habilidades, seus talentos, seus recursos, seus bens. Muitas vezes você pode até não estar fazendo coisas erradas, mas estas coisas podem estar sendo mal aplicadas.
tempo, dinheiro, recursos, bens, e o ajuste de Deus que vem pela aprovação, ela redireciona para o lugar certo. Os ajustes ajudam a você focar naquilo que realmente você deve se concentrar. Por isso o resultado do arrependimento e a obediência ao Senhor resultará em autoridade espiritual. Jeremias 6,16, a profecia de Jeremias começa: procurem saber qual é o melhor caminho, andem nesse caminho e vocês terão paz. Andem, perseverem nesse caminho. Então a ideia que o Senhor está falando, trazendo como oleiro, dizendo: Ele é soberano, Ele pode mexer no que Ele quiser, entregue-se à soberania de Deus. A soberania de Deus vai proteger o seu coração de você mesmo. Quando você sabe que Deus é oleiro, e você confia no caráter dEle, sabe o que Ele está fazendo é o melhor, então você descansa. Você descansa. E em último lugar, a maior razão de vivermos anos de escassez, queridos, é a falta de conquistas, é a dureza do nosso coração, dureza da nossa alma, dureza do nosso coração. Versículo 12 diz assim: eles vão responder: não adianta, nós vamos seguir os nossos planos. Nós não queremos oleiro, nós não queremos colocar-nos nas mãos do oleiro. Todos nós vamos agir de acordo com a nossa teimosia e maldade do nosso coração. Eu quero fazer do meu jeito. Irmãos, nós precisamos arrepender-nos de tentar ensinar Deus a ser Deus. Você já tentou ensinar a ser Deus? Sabe quando a gente faz isso? Quando a gente diz para o Senhor não sabe o que está fazendo. O que eu tenho como ideia é muito melhor do que o Senhor. Eu tenho meus projetos, né? Eu tenho os planos. O Senhor não está fazendo bem. Quero ensinar o Deus a ser Deus. Eu preciso me arrepender disso. Chamar Deus, este ano do ajuste, significa que eu preciso colocar Deus na soberania. Ele fará o melhor. Eu precisarei me render a Ele. Eu precisarei quebrantar o meu coração. A intimidade, querido, gera santidade. A santidade gera autoridade. E a autoridade gera conquista. Repita comigo: a intimidade gera santidade. A santidade gera autoridade. E a autoridade gera conquista. Sabe o que a gente quer? A gente quer conquista sem intimidade, sem santidade e sem autoridade. A gente quer tudo pronto. Nós não queremos o processo. Por isso que Jeremias 29, versículo 11 e 14, mais uma vez Deus vai revelar as intenções do coração dele. Para terminar, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, vão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Deus está dizendo: eu vou esmagar vocês, mas eu não estou desistindo de vocês, porque eu ainda estou revelando as minhas intenções. Pastor, mas eu li na palavra que, presta atenção, que os planos de Deus não se frustram. Você concorda com isso ou não? Sim. Mas o Senhor tem me feito entender. Então onde entra a minha obediência, pastor? Onde entra a minha responsabilidade? Se Deus vai fazer de qualquer jeito, por que orar pelos meus filhos? Se Deus já vai fazer as coisas, por que eu tenho que fazer? Então Ele vai fazer. Fala assim, presta atenção. Que Deus vai fazer, Ele vai fazer com você ou sem você. Porque Ele é oleiro. Agora, a sua vida de obediência vai determinar se vai fazer na tua geração
ou numa outra que eu buscar. Está entendendo o que eu estou falando? Então, a obediência, a vida de intimidade e santidade. Eu quero te dizer uma coisa: Deus está querendo realizar coisas extraordinárias. Deus está levantando e abrindo as janelas do céu sobre o Brasil. Há um mover espiritual acontecendo. E o que eu tenho dito ao Senhor, eu não quero ficar de fora, Senhor. Eu quero buscar isso diante de Deus. Abre as janelas dos céus. Então aí entra a questão do que eu estou falando para vocês. Se vocês querem ver as maravilhas de Deus nesta geração, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre a sua vida, não importa em que momento que você está, então responda ao chamado de Deus dizendo: Senhor, eu quero ser barro nas tuas mãos. Faça o que o Senhor quiser. Eu quero viver isto, ajusta minha vida ao Senhor. Isto vai ter um preço, sim, para mim, não só para você, para todo mundo que está ao redor. Porque todo ajuste custa caro, não só para mim, como também para a minha família, também para a minha igreja, custa caro para cada um de nós, há um preço. Mas quando você obedecer, você vai ver as janelas do céu se abrindo, a intimidade te leva à santidade, a santidade à autoridade, e a autoridade te leva a um tempo de conquista. Sabe o que tem sido a minha oração esse ano? Deus, eu não quero ouvir só histórias de milagres nos livros. Eu não quero só ouvir testemunhos dos outros. Senhor, aquilo que está em Atos eu quero experimentar, aquilo que está na Tua Palavra eu quero viver. Abre as janelas do céu sobre a PIB de Jacareí, aumenta a fé desse povo. Nós queremos ver os milagres de Deus acontecendo. E aí a palavra de Deus vem: então santifiquem-se. E agora deixa eu ajustar a vida de vocês, deixa eu moldar a vida de vocês. Deixa eu modelar, seja moldável nas minhas mãos. E eu falando com o Senhor: meu Deus, o que significa ser barro nas mãos do oleiro? E hoje de manhã, eu falo assim: repara, Fernando, que o barro, para ser modelado pelo oleiro, a roda tem que movimentá-lo. Porque barro parado não é moldável. E aqui comigo: fala mais, Senhor. Fala mais. Sabe de uma coisa? Deus começa a agir quando eu e você começamos a nos mover. Porque tem gente que está sentado esperando Deus agir. Vai ficar. Porque Deus, lembra da roda? A roda, a roda está girando o barro. E é este movimento que o oleiro bota a mão e ele começa a formar. Enquanto o barro não se movimentar pela roda, o oleiro não consegue trabalhar. Outra coisa, Deus só trabalha com barro, é com argila. Precisa estar adequado. Sabe o que mais? Aí vem algo extraordinário que eu vou pregar uma série só sobre isso. Para um barro ser modelável, precisa de água. O oleiro mergulha a mão na água para poder continuar trabalhando. Porque se você não tiver a água da vida, também não flui. E existem águas que vêm de cima, quando Deus abre as janelas dos céus e chove. Mas existem águas também que vêm de baixo. Quando não chove, você tem que cavar poço. O avivamento tem águas que vêm de cima, mas tem águas que vêm de baixo. Eu peço para o Senhor que Ele nos ajude a encontrar essas águas. As águas do avivamento. Porque Deus está querendo fazer algo novo sobre este lugar. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Talvez você vai esquecer tudo que eu preguei hoje. Mas não esqueça o resumo da mensagem. De novo, comigo. Os ajustes nos levam a... É essa hora que o pastor fica triste. Os ajustes nos levam à intimidade. A intimidade nos leva a santidade nos lva à autoridade. E a autoridade nos leva à conquista.
Alguém vai te perguntar assim: qual foi a mensagem profética do pastor no início do ano? O que você vai falar? Que os ajustes nos levam e a intimidade nos leva, e a santidade nos leva, e a autoridade nos leva. E você perguntar assim: onde vocês estão? Alguns de nós estamos na intimidade, tentando buscar. Outros estamos na santidade. Outros já estamos na autoridade. E outros já estão vivendo a conquista. Mas esse é o plano de Deus. Os ajustes vão ter um plano para você. Vai ter um plano para você. Feche seus olhos, por favor. Ali mesmo onde você está. Palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é fantástica. Deus é um Deus que fala o tempo todo. Eu não sei aquilo que Ele tem ministrado durante este ano para você. Eu não sei quais foram os ídolos que o Senhor trouxe à sua memória. Eu não sei quais são as áreas que você luta. Talvez alguns de vocês estão tentando mudar por si mesmo, e eu digo para você: não vai funcionar. Porque não é você que muda, é o Espírito de Deus que muda você. Mas então, qual é a minha responsabilidade, pastor? Buscá-lo. O seu primeiro movimento precisa ser em direção à cruz. Todo barro precisa ir em direção à cruz. É a cruz que nos dá intimidade. Eu não consigo promover isso. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele sim. Talvez alguns de vocês precisam começar a orar. Precisam acordar mais cedo, ler a palavra, ler um livro, ouvir louvores, desacelerar o coração. Talvez alguns de vocês já ouviram, já buscaram, agora precisam começar a obedecer, a tirar coisas da sua vida, a abandonar outras, a acrescentar outras. Talvez outros, na autoridade do Senhor, têm que começar a impor as mãos, a orar pela vida de outras pessoas, a ensinar outras pessoas. Porque a conquista é a conquista do povo, não é de uma pessoa, é da igreja de Jesus. A conquista é um trabalho coletivo. E aí nós vamos viver algo tremendo e poderoso. As nações serão alcançadas. Nossos filhos se renderão. Nossos netos receberão aquilo que foi semeado por nós. Igrejas serão plantadas. Ministérios nascerão. O novo, o inédito do Senhor vai acontecer. Deseje ouvir a voz de Deus. Deseje ardentemente dizer: Senhor, fala comigo. Se você não desejar, o cativeiro vai te fazer desejar. Salmo 42 é um exemplo disso. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma. Depois ele diz: o meu choro tem sido meu alimento. Este é um salmista, está cativo na Babilônia. Alguém que escreveu na Babilônia. O desejo não veio antes, veio pela dor. Você não precisa disso. Você pode, Deus já fez experimentar, Deus já falou, Deus já derramou sua presença. Para que ficar esperando dor para buscá-lo? Você não precisa disso. Anseie pela voz do Senhor. Diga: Senhor, eu anseio a tua voz. Eu me coloco hoje voluntariamente. Eu declaro o Senhor neste ano. O Senhor é o meu oleiro. O Senhor é o meu oleiro. E eu sou barro nas tuas mãos. Senhor, fala meu coração. Ministra na minha alma. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus.
Quero ouvir a Tua voz, ó Pai. Desejo ouvir a Tua voz. Nos colocamos diante de Ti e reconhecemos o Senhor como soberano. Nos colocamos diante de Ti e reconhecemos o Senhor como um Deus que fala, como um Deus que ministra. Então, no nome de Jesus, eu peço, vem sobre nós, ó Pai, vem sobre nós, ministra o nosso coração, recebe-nos diante dos Teus braços, opera sobre nós. Queremos responder a Teu chamado. Consagramos ao Senhor neste último domingo, o próximo ano, Pai, um ano profético dos ajustes. Não tememos, porque nós confiamos no Teu caráter amoroso e perfeito. O Senhor não é um oleiro displicente, não é um oleiro que causa dor porque tem prazer nisso, não, Senhor. O Senhor é um Deus cheio de amor, e cada ajuste que vier sobre a nossa vida é recheado das Suas intenções perfeitas, porque o Senhor diz: eu não tenho planos de te causar dano, mas de te dar um futuro e uma esperança. Quando vocês me buscarem de todo o seu coração, vocês me acharão. Então hoje, Senhor, nós escolhemos Te buscar. É o que eu peço no nome de Jesus.